Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, lições da CPAD. E esta já é a nossa quarta reflexão. Quero deixar o card aqui com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para que você apenas tenha o trabalho de apertar o play e será abençoado e edificado por tão ricas e preciosas lições. Esta lição será ministrada no próximo dia 25 de julho de 2021. E o tema proposto para este terceiro trimestre de 2021 é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerening. E esta reflexão tem o tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. Esta é a temática proposta para a nossa reflexão. O texto áureo: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38. E eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você agora. E após esta oração, faremos a leitura da nossa verdade prática e também apresentaremos a leitura bíblica proposta para esta reflexão de agora. Então, aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação e que sejamos, ó Deus, agraciados pela tua presença e por esta boa instrução proposta para este momento. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então fazer a leitura da nossa verdade prática, que diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. E o texto bíblico que irá agora fundamentar esta reflexão está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, versículos 26, 28, 29, 30 e também os versículos 38 e 39. E também texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 8 ao 14. Você pode dar uma pausa agora neste vídeo e fazer todas as leituras, ou se preferir, acompanhar na sua Bíblia Sagrada. Estes, então, foram os textos que irão fundamentar esta nossa reflexão de hoje. Elias e os profetas de Azerá e Baal. Nós temos um objetivo geral proposto para esta reflexão, que é justamente revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos, ou seja, através de mim e de você, o Senhor ainda opera milagres. E temos 3 pontos a serem estudados, e para cada um destes pontos, um objetivo pontual e específico. E o primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. O segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E o terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Veja, é interessante observarmos o ministério deste profeta de Tisbe ou de Tisbé, este homem chamado Elias, que aparece na história no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, onde já se apresenta diante de Acabe dizendo que não haveria chuva, tampouco orvalho nas terras de Israel. E antes de convocar este grande desafio entre os profetas de Baal e de Azerá, Elias vai fazer uma indagação ao povo que eu creio ser extremamente pertinente, esta indagação nos dias atuais. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Ora, se o Senhor é Deus, segue-o. Porém, se Baal é Deus,
Porém, siga o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Então veja como esta expressão ela é válida, porque cochear tem um sentido de pensar, o sentido de estar agora em dúvida a respeito de um determinado assunto específico e a nossa mente vagueia de um lado para o outro. Um momento estamos andando para a direita e depois estamos andando para a esquerda. Então, é extremamente importante que o cristão esteja justamente com a sua vida espiritual bem alinhado. O cristão precisa estar convicto da sua fé. Quando lemos, por exemplo, aquele texto que o próprio Cristo dirige aos irmãos laodicenses em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esta incerteza, essa inconstância, esta falta de decisão é um grave prejuízo na vida cristã. Cochear significa mancar como um coxo. Capengar, você já ouviu essa expressão? Fulano está capengando. Pois é um sentido de cochear em dois pensamentos. Claudicar, pender de um lado para o outro. Então, quem cocheia, como já disse anteriormente, dá um passo para um lado e amanhã se inclina para o outro. E é por isso, então, que esta condição ela é prejudicial para a vida cristã, como era prejudicial para o povo de Judá, para o povo de Israel naquele tempo. E aqui nós vamos aprender esta excelente, esta sublime lição. O ponto central desta reflexão: o Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. O profeta Elias, nós sabemos que é um dos personagens mais relevantes de todo o contexto bíblico. Então foi ele, justamente ele, Elias, que aparece juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com o próprio Cristo, naquele momento em que Pedro ficou tão extasiado com aquela situação e propôs até que pudessem agora ficar ali para todo sempre. Vamos construir algumas tendas aqui para o Senhor, para Moisés, para Elias, e está tudo certo. Mas veja, esta condição era apenas uma exemplificação de uma glória futura e o Senhor então se revelava aos seus discípulos. Então, este profeta, por certo, se destaca dentro do cânon sagrado. E sem dúvida é um modelo, eu diria, um ótimo modelo, por que não dizer um perfeito modelo de servo, de perseverança e de vida para com Deus que todo cristão deveria ter. Então, esta lição tem uma razão importante: perceber o ministério deste profeta que vai desafiar corajosamente aquele período terrível implantado no norte por Acabe, combater e confrontar o pecado e toda a ideologia que estava agora normatizada, institucionalizada no Reino do Norte. E ele orava de um modo simples, também estava cheio de confiança e, apesar de tudo o que fez e apesar de toda esta demonstração de poder de Deus em sua vida, ele também vai expor uma característica que é minha, sua e era também de Elias, a sua humanidade, porque ele entra em um processo de desânimo absoluto. E nós entendemos aquilo que Tiago nos apresenta quando ele escreve no capítulo 5, versículo 17 desta carta: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Esta é uma verdade que nós podemos perceber na vida e ministério deste profeta de Tisbe. Elias, o tisbita, grande personagem, exemplo de vida cristã, de espiritualidade, de moralidade, que deve estar em voga na classe de EBD neste dia proposto. Nós temos então 3 pontos que serão aqui abordados. O primeiro, o desafio então do Monte Carmelo, aquele desafio glorioso no Monte Carmelo, como nós gostamos de falar sobre este assunto. O segundo ponto, a oração de Elias. E o terceiro ponto, Elias em Horebe. Então veja, Elias era um homem zeloso e se pôs então diante de um grande confronto.
Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do monarca de Israel, neste caso aqui, Acabe, e também de todos os reis que lhe antecederam e podemos dizer até aqueles que irão suceder este monarca em Israel, é importante salientar que todas, eu disse todas, você não ouviu errado, todas as dinastias do Reino do Norte, todas as dinastias nortenhas andaram em pecado diante de Deus. Todos caminharam e tinham como um padrão Jeroboão, filho de Nebate, mas nós sabemos que Acabe não se contentou em apenas pecar e andar pelos caminhos propostos por Jeroboão, filho de Nebate, mas ele vai além, fazendo aquilo que irrita o Senhor, e agora vai contrair núpcias com uma princesa de Sidom, filha de Etbaal, chamada Jezabel. E isso trouxe grave indignação de Deus para com o Reino do Norte. Então, é nesse momento de apostasia espiritual que Elias, agora, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, e a pergunta é, você também conhece o Deus que você serve? Conhece mais ou menos, ou conhece muito bem o Deus que você serve? Porque esta era uma característica de Elias. Ele conhecia muito bem o Deus a qual ele servia e viu-se então na condição de lançar, de propor este grande desafio diante de todos. Então, nós já sabemos qual é o background, qual é o plano de fundo. Uma grave queda moral e espiritual regia o Reino do Norte. Uma seca que já durava mais de 3 anos estava acontecendo. Um verdadeiro caos estava ali instaurado. É neste contexto que um grande confronto estava sendo lançado e aconteceria lá no Monte Carmelo. O profeta, então, está diante daquele povo e vai agora incitar aqueles profetas de Baal, dizendo: o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E fogo é uma característica marcante do ministério do profeta Elias. Então, o profeta foi levado a fazer isso em função de uma pergunta que ficou ecoando e não havia quem pudesse trazer uma resposta. E até aquele momento, quem poderia responder esta indagação? Ó povo de Israel, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Deus é Deus, se o Senhor é Deus, pois segue-o. E se Baal é Deus, pois então que sigam a Baal. E o povo não tinha uma resposta pronta para esta pergunta, porque estavam em dúvida sobre quem de fato era o Deus verdadeiro. Que coisa angustiante estar diante de alguém ouvindo tal indagação, né? Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E aqui estava o povo cocheando a respeito do verdadeiro Deus. E aí? Me responde, você sabe quem é o verdadeiro Deus? Pois veja, Deus sempre demonstra seu poder para mostrar ao povo rebelde que ele é soberano, que ele é de fato o único Deus que está agora dentro do Shema de Israel, um cântico que estava nos lábios de todo o povo de Israel. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o texto diz: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E esta é uma verdade que não estava evidente, não estava agora atuante neste período no tempo de Acabe. E havia então esta preocupação e esta dúvida no coração daquele povo. Então Deus resolve mostrar a sua soberania e Deus também resolve desmascarar a Baal, este pseudo-deus da terra de Canaã. Baal, dentre os seus epítetos, há um que é interessante, que é o Senhor que detém a chave do céu, da chuva, e ele libera a chuva quando quer, e já a terra estava sendo castigada por mais de 3 anos, e Baal não fora capaz de trazer chuva sobre a terra. Olha como Deus trabalha, veja como Deus faz, e é exatamente assim que ele continua trabalhando nos dias atuais.
Mas você sabia que o problema, de fato, de não saber a quem adorar é muito grave? Nós devemos saber quem devemos adorar e nós sabemos muito bem a quem devemos adorar. É um triste dilema de caráter espiritual. Então este problema se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria. Veja, os deuses de Canaã eram deuses que eram fundidos no ouro, na prata, alguns eram por hábeis artesãos confeccionados com a madeira, na pedra, e era muito fácil ter uma imagem ao contato da mão, ao alcance da mão. Mas o Deus de Israel, ninguém poderia construir uma imagem que pudesse representar este Deus. Por quê? Porque nós justamente cremos neste Deus através do uso contínuo da nossa fé. E como às vezes é difícil exercitar esta fé quando estamos, ou de posse das nossas mãos está uma possibilidade tátil e mais fácil. Este é um grande desafio para nós, como eu penso que foi um grande desafio para o povo de Israel naquele tempo. Então veja, quando começa-se a envolver com idolatria, quando há este envolvimento, então há um grave problema, um triste problema espiritual sendo estabelecido, sendo instaurado. Pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado do próprio Deus. Uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade ou da deidade, esses pretensos deuses não passam de uma ilusão inventada pela mão do homem e construída pela mão do homem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que aquilo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então sabemos que todas as imagens construídas pelos homens e todas essas pseudo-deidades eram, na verdade, demônios que estavam sendo cultuados e venerados. Então veja, quando lemos, por exemplo, no Salmo 115, do verso 1 ao versículo 8, ou ao verso 8, melhor dizendo, ali nos diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens, mas têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não têm aptidão para cheirar, têm mãos, mas não apalpam pés, eles têm, mas não andam, nem som algum saem da sua boca ou da sua garganta, e eles se tornam semelhantes a os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. O salmista já dá uma característica destes pseudo-deuses. De fato, são imagens inanimadas, incapazes de ouvir, de pensar, de raciocinar, de interagir e de confortar o coração de quem quer que seja. E esta nulidade plena se aplica naquele que tem essas imagens, esses ídolos como os seus deuses. Se torna este homem tão ignorante quanto estes próprios pseudos-deuses. É importante destacar que os ídolos não precisam ser necessariamente físicos. É muito interessante porque às vezes nós pentecostais criticamos determinada igreja por causa de imagens, de escultura e criamos os nossos ídolos gospel, os pregadores que são os ídolos, os cantores, aquele pregador que se não tiver na festividade eu nem vou nessa festividade. O cantor que se não tiver cantando naquele congresso não vale nem a pena ir. Eu quero lhe dizer que isso se chama idolatria. Então, ela está camuflada dentro dos nossos corações, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de um indivíduo. E sabe quem vai nos alertar a respeito deste grave problema? O próprio Cristo vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não
podeis servir a Deus e a Mamon. É claro que há um contexto dentro do texto de Mateus, mas aqui o próprio Cristo fala sobre a necessidade desta prioridade e nós, de fato, não podemos cochear entre dois pensamentos. O desafio do fogo. Nós já sabemos que Elias é o profeta de fogo. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por esta razão vai propor aquele desafio. Deus que responde com fogo, ou Deus que respondesse com fogo, deveria ser cultuado e adorado. É interessante notar uma característica aqui, que, por exemplo, muitos dizem, mas este homem era muito ousado, este homem tinha uma grande intrepidez, mas veja, esta intrepidez e esta ousadia estava ligada justamente à sua comunhão com Deus. Ele, como quem visita o conselho divino, sabia como proceder e ter a aprovação de Deus. Já chega na história dizendo que não vai ter chuva e agora propõe um debate, que é realizado no aspecto espiritual. Há agora um embate que será realizado e agora a proposta é que o verdadeiro Deus responda com fogo. De fato, este homem era um homem de grande intimidade com Deus. Os que andam com Deus, diga-se de passagem, não precisam desafiá-lo. Nós não devemos colocar o Senhor à prova. Não tentarás o Senhor vosso Deus. O próprio Cristo deu esta resposta ao nosso adversário quando levou Jesus até o pináculo do templo e pediu que o Senhor se lançasse dali para que o próprio Deus desse ordem aos anjos a respeito de Cristo para que o livrassem. Mas Jesus disse de forma muito sábia: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então, o cristão que serve a Deus, que é fiel a Deus, não deve ficar testando agora a lealdade e o amor de Deus. Essas pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, são guiadas, são conduzidas em seu coração para justamente aquilo que o Senhor deseja fazer. Portanto, aqui Elias não estava tentando o Senhor Deus quando propõe aquele desafio, mas o próprio Deus legitima e autoriza Elias a propor tal embate. Para, mais uma vez, veja, aqui há um propósito. O cristão precisa viver uma vida de propósito. Deus fala com propósito, Deus age com propósito. O culto precisa ser executado com propósito. Então, veja, a vida cristã que não tem propósito, eu começo a pensar se de fato é uma vida cristã. O cristão precisa viver sob um propósito. Então havia um propósito da parte de Deus. E qual era este propósito? Mostrar ao povo de Israel que ele era, que ele sempre foi e que ele sempre será o único Deus verdadeiro a quem este povo, diga-se de passagem, povo eleito, povo escolhido, povo da aliança. Se lembra da aliança que Deus faz com Abraão, Isaque, Jacó e a descendência desses? Veja, este povo deveria servir a Deus e estavam agora adorando a Baal. E Deus disse: basta, eu vou mostrar mais uma vez quem é Deus e este povo vai voltar a buscar-me com inteireza de coração. Isso é algo maravilhoso e glorioso. O segundo ponto, a oração de Elias. Será que foi uma oração forte, como se dizem por aí? Será que foi uma oração cheia de palavras rebuscadas? Veja, primeiro há alguns preparativos. Diante da impossibilidade de resposta de Baal, e é claro, Baal não é Deus. Então, não sendo Deus, como poderia responder aos seus profetas e sacerdotes? Então, mesmo diante dos apelos dos adoradores de Baal, houve-se grande silêncio. Elias, então, começou a fazer os preparativos para a realização de um grande milagre. Dê-me aí 2 bezerros. E os profetas e sacerdotes de Baal podem escolher o bezerro que eles querem.
vamos dividir em pedaços e vamos colocar sobre a lenha. Porém, ninguém pode colocar fogo, hein? É proibido que se coloque fogo. O fogo é a demonstração sobrenatural do Deus que irá responder. Então, prepare o seu bezerro e eu vou preparar o meu bezerro e porei sobre a lenha e também não atearei fogo. Então, invocai o vosso Deus, que eu vou invocar o meu Deus. E há de ser que o Deus que responder com fogo, há de ser que este é o Deus verdadeiro. E o povo disse em uma única voz: esta palavra é boa, Elias, esta palavra é excelente, Elias. E disse então Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Tudo estava preparado, o cenário estava pronto e tudo estava organizado e Deus já estava de pé. Veja, Deus se levanta do seu trono de glória, se põe de pé, esperando o momento em que o profeta terá a necessidade desta intervenção divina. Veja, como quem tem intimidade com Deus, Deus está pronto para intervir naquela necessidade. É por esta razão que nós devemos nos aproximar de Deus tal como Elias era próximo de Deus. Então a primeira coisa que fez foi reparar o altar. É importante que notemos a condição do altar. Façamos uma introspecção, porque quando falamos de altar, agora falamos da nossa vida com Deus. Então, quem é que pode fazer esta reparação do meu e do seu altar? Ora, eu e você devemos fazer tal reparação. Se estiver quebrado, é necessário que seja restaurado, refeito, reconstruído. É muito importante. Então veja, o altar do Senhor estava quebrado. E o que isso significa? Isso é resultado direto da idolatria, da apostasia, do desvio moral e espiritual. A seguir, ele vai juntar 12 pedras, que nós sabemos que aqui há uma simbologia, há todo este aspecto vinculado às questões relacionadas a Israel, e essas pedras vão simbolizar justamente cada uma das tribos de Israel. Vai cavar uma vala ao longo do altar, ao redor do altar, uma valeta, vai colocar a lenha, vai dividir o bezerro em pedaços sobre a lenha e vai pedir que se derramassem 12 cântaros de água sobre o altar. Em caráter de informação, um cântaro comportava aproximadamente 12,8 litros de água. Num tempo de escassez, num tempo de seca, mas este detalhe aqui estava em voga, o Senhor pondo à prova aquele povo, agora levando um elemento que já estava em falta naquele ambiente. Então veja, de tal modo que agora tudo estava encharcado, tudo estava agora, era impossível colocar fogo naquilo, era algo impossível, né? Você pode ter uma pederneira, você pode ter as técnicas, né, de fricção para fazer fogo, você pode ter um isqueiro, você pode ter um palito de fósforo. Veja, é impossível fazer fogo em um ambiente cheio de umidade. E agora o altar estava molhado, a oferta estava molhada e estava tão encharcado que aquela vala que o próprio Elias criara ao redor do altar estava agora também transbordando de água. Que coisa gloriosa o Senhor está prestes a realizar aqui. Então, ele faz uma oração que contrasta aquela oração feita pelos profetas de Baal. É a oração que o cristão deve fazer, que deve fazer oposição à oração farisaica, aquela que é feita em alta voz, andando de um lado para o outro, batendo no peito para que seja visto pelos homens. Mas tu, quando orares, entra, pois, no teu quarto, fecha por detrás de ti a porta e ali em secreto ora a Deus. E então, publicamente, este Deus vai mostrar que ouviu a sua oração. Este é o modelo estabelecido na Bíblia Sagrada para a vida de oração.
Então, a oração de Elias foi aquela oração rebuscada, cheia de palavras difíceis? Não, 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 não. A oração foi uma oração simples, curta, direta, objetiva, contrastando justamente com a oração feita pelos profetas de Baal. Veja, a oração dos profetas de Baal, queridos, durou da manhã até o momento que era chamado do momento do sacrifício da tarde. E eles gritavam, e eles se autoflagelavam, mas sabe o que a Bíblia diz? Não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém dera atenção, ninguém deu atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 29. Elias queria mostrar que para Deus responder não são, e aprenda isso de uma vez por todas, para que Deus responda a minha e a sua oração, não são necessárias cerimônias especiais, ritos sacrificiais ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Houve o tempo em que as pessoas usavam silício, se flagelavam, dizendo que assim poderiam ter suas orações respondidas. Andavam descalços para se autoflagelarem, porque assim o Senhor ouviria as suas orações. E nós aprendemos que tudo isso sempre foi e nunca será diferente do que bobagem. Deus não necessita desses ritos sacrificiais para ouvir a oração de quem quer que seja. Então, é relevante informar, ressaltar que o profeta, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o Deus de Israel, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E por esta razão, de também servir a este Deus e estar cumprindo a vontade dele, olha que coisa curiosa, né? Eu reconheço que este Deus é o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Reconheço também que estou servindo a este Deus e cumprindo a sua vontade. Então Elias entende que ele tem direito a reivindicar esta manifestação divina como uma resposta. Elias reivindica então uma autoridade que somente os grandes patriarcas exerceram, como Abraão, Isaac, Jacó, e também foram exercidas como homens, como por exemplo Moisés e Josué. Elias está agora mostrando que existe um Deus, como diz o louvor, há um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. E de fato, quem pode descrever aquele que é indescritível? Deus então se revela de uma forma gloriosa a partir de um pedido humilde de alguém que simplesmente viveu e fez aquilo que o Senhor requereu. Então veja, nesta oração o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter reerigido aquele altar, de ter restaurado o altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Fogo para que este povo conheças. Veja, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 37. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o seu povo voltasse para ele. Veja, Deus sempre quis estabelecer relacionamento com o seu povo. O tabernáculo é construído e me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Deus sempre desejando se relacionar com o seu povo. E este povo rebelde de coração, agora endurecido, povo obstinado, caminhando para fora deste perfil de Deus. E agora Deus desejando atrair novamente este povo para a sua presença. Então, ele queria dar àquele povo e proveu àquele povo, àquela geração, mais uma grande demonstração de poder. A descida do fogo vai consumir o holocausto, vai consumir a lenha, vai consumir as pedras, vai consumir toda a areia, todo o pó que ali estava e ainda vai secar toda a água que estava ao redor daquele altar.
Isso é algo glorioso, é provavelmente um dos momentos mais dramáticos, enigmáticos e maravilhosos de todo o cânon sagrado. Então veja, aqui vemos que Deus está de fato acima de tudo e de todos, estava dando a Israel uma nova oportunidade de se relacionar, de comungar com este Deus. É justamente isso que ele requer de nós: comunhão, restabelecer esta comunhão. E é isso que ele propõe quando envia o seu filho unigênito para morrer naquela cruz. Resgatar e restabelecer. Veja, ligar aquilo que estava desligado. E é justamente isso que é proposto através do sacrifício de Cristo. Então veja, a reação do povo. Qual foi a reação do povo? Você já sabe, mas eu quero dizer, vai que tem algum desavisado aqui. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno de Israel é o Deus verdadeiro. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados, eu tenho certeza que arrependidos, e gritavam em uma única voz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E eu quero dizer para todos aqueles que ascenderem a este conteúdo: só o Senhor é Deus, o resto é Baal. Com isso, aquela seca que já durava mais de 3 anos estava por terminar. Elias vai subir ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e uma chuva abundante vai cair sobre a terra. E mais uma vez, o nome do Senhor é glorificado. O povo que estava no meio da sequidão, de uma sequidão no aspecto físico e no aspecto espiritual, agora verá que esta chuva também traz um grande sinal profético de que a terra agora estava recebendo seus nutrientes para começar a produzir, e o coração árido também estava sendo nutrido por este alimento do céu, e também o povo poderia produzir para o reino, poderia voltar a servir a Deus com integridade e com inteireza de coração. O terceiro ponto, Elias em Horebe. Depois de tudo isso, depois de todos esses acontecimentos extraordinários, agora esse profeta está engajado, cheio de força, e ninguém mais para esse homem. Infelizmente, há um efeito daquela exaustão na qual este profeta estava submetido. Não há dúvidas de que Elias de fato estava exausto e que a sua vida, toda ela, na sua integralidade, estava agora disposta para o ofício profético que Deus o chamara. Elias é jurado de morte por Jezabel. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e fale com Elias o seguinte: me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã eu não faça com você a mesma coisa que você fez com os meus profetas, com os meus sacerdotes, com aquela galera que comia aqui na minha mesa, que eram sustentadas pelo rei de Israel, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera. Este homem estava jurado de morte e ele está agora dentro de uma exaustão física e, por que não dizer, até mesmo espiritual, diante de tantos embates que enfrentou para fazer com que o povo pudesse retornar ao Deus de Israel, ao caminho do Senhor. Veja, vai deitar-se, vai dormir debaixo de um zimbro, e eis que um anjo vai tocar-lhe e lhe dar um alimento, dizendo: levanta-te e come. E ali haviam pães, ali havia água, e ele se alimenta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, desânimo na sua caminhada. Ninguém aqui é super-herói. Mesmo depois de serem usados pelo Senhor da forma extraordinária como foi Elias. Elias não era um super-herói. Você não é um homem de ferro, uma mulher maravilha. Tira isso da sua cabeça. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Muitos que passaram por problemas semelhantes, como depressão, foram taxados de endemoniados, desviados,
muito cuidado quando falamos a respeito do sofrimento das outras pessoas. O cristão está sujeito às intempéries, às enfermidades, sejam elas da alma ou sejam elas físicas. Então, muita cautela. Tem muitas pessoas aí que têm o estereótipo de cristão, mas suas vidas são totalmente de ímpios. Fazem julgamento precipitados, colocam no inferno quem eles acham que devem colocar e parecem que estão porteiros do céu, que permitem entrar quem eles bem desejam, e impõem jugo pesado sobre a vida de muitos. Eu conheço pessoas que passaram por momentos terríveis de depressão, de adversidade, e em alguns momentos sendo taxados de pessoas que estão sem Deus em suas vidas. Muito cuidado, muita cautela é o meu conselho, é o conselho deste portal para a sua vida. Então, vamos ver os grandes sinais que acontecem ao longo do ministério de Elias, aquilo que Deus operou. É importante dizer que foi Deus que operou. Às vezes há uma exaltação ao homem, ignoramos que o homem é só uma ferramenta e é Deus quem realiza. Então veja, conseguiu reunir um grande povo lá no Carmelo, justamente para que esta oposição aos profetas de Baal fosse realizada. E o fogo do céu vai cair mesmo naquele altar encharcado e molhado. Então, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor e eliminou então os 850 profetas que ali estavam e agora recebiam até mesmo apoio do rei. Depois fez uma grande chuva cair sobre a terra após um período de 3 anos e meio de grande seca. Depois, corre mais rápido do que a carruagem de Acabe. Meu Deus, é muita coisa. São coisas sobrenaturais que estão diante de nós e agora é sustentado por um anjo. Mas depois de tanta coisa, esse homem tem um pedido curioso, tem um desejo estranho e o desejo é de que a morte viesse para tomá-lo. Então, a despeito das prodigiosas obras que ele realiza ou que o Senhor realiza através dele, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, aquela rainha nefasta e opressora. A opressão então foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, talvez de insegurança, mesmo naquele contexto de grandes realizações, opta por fugir para não perder a sua vida e deseja justamente no seu íntimo pela morte. Por isso que a Bíblia afirma com todas as letras, a Bíblia é categórica, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. É por isso que nós temos que rejeitar esses pensamentos, essas inclinações que às vezes são propostas pelo nosso íntimo angustiado, amargurado, e devemos nos submeter diante de Deus. É interessante notar que este homem que desejou a morte foi privado da morte em todas as instâncias e foi levado ao céu e não experimenta aquilo que agora ele está desejando. Então, qual fora a resposta de Deus? Deus vai intervir então de uma forma miraculosa, enviando até Elias um anjo para levar-lhe pão, levar-lhe água e tirando este profeta daquela situação de intenso desânimo e pavor. É importante notar que uma boa refeição traz ânimo e quando esta boa alimentação ela é provida por Deus e de forma sobrenatural, eu creio que motiva muito mais. E este alimento era tão substancioso que ele vai caminhar 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte de Deus. E é justamente lá neste monte de Deus que também nós vamos perceber que ele está agora dentro de uma caverna e ele parece-me estar confortável dentro daquela caverna e parece-me que ali é o melhor lugar para que ele ficasse e ele vai ser ali repreendido por Deus. O Senhor vai indagar, o Senhor vai questioná-lo. O que você faz aqui, Elias? E por 2 vezes o Senhor lhe fará esta indagação. Então, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta Elias, como também estão. Veja, palavra e comunhão estão totalmente à disposição
da Igreja de Cristo. É um dos pilares, os pilares da igreja primeva, da igreja emergente em Atos dos Apóstolos, é justamente a koinonia, a comunhão. Veja, o partir do pão, a oração e a palavra, que é justamente a doutrina dos apóstolos. Então, a partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, e ali ele verá uma experiência curiosa que nós aprendemos, porque vem um vento impetuoso, e talvez muitos pensam que Deus está nesse vento aí impetuoso, mas não. Deus não estava. Daqui a pouco vem um terremoto voraz e também Deus não estava enquanto as rochas eram fendidas. Não, Deus não está neste movimento aí. É só aparente. E o fogo, olha, esse fogo então é Deus mesmo. Não, esse fogo não. Esse fogo não tem relação com Deus. Mas de repente a Bíblia diz que uma voz mansa, suave, delicada, fala aos ouvidos daquele profeta. Então, Deus falara da forma suave, da forma delicada. Eu gosto daquele pregador que quebra tudo, pastor. É? Pois é, o terremoto, o vento forte, o fogo veio quebrando tudo. Mas Deus não estava falando. Mas a voz mansa, suave, era o recado de Deus. Então, abra o olho aí, em nome de Jesus, varão e varoa. Então, Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero. Deus lhe deu novos sentidos para o seu ministério. Ainda havia muita coisa para este profeta realizar, como, por exemplo, ungir a Azael como rei da Síria, ungir, por exemplo, a Jeú como rei de Israel e também Eliseu para suceder-lhe no seu ministério de profeta. E aqui eu quero projetar para você algumas características, qualidades e realizações do ministério de Elias, e você pode dar um print na tela e você pode fazer uso deste conteúdo na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Então veja, essas características são importantíssimas e falam a respeito deste grande homem que marcou seu tempo, marcou sua história e deixou um legado extraordinário que chega até a mim e a você. A vida de Elias é um grande exemplo para todo cristão. Todo cristão deve ter este exemplo de alguém que serve fielmente a Deus. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria, pela injustiça ou pelas formas de injustiça, o cristão não pode, não deve perder o ânimo, a vontade de servir a Deus não pode ser levado para o sentimento de apatia, mas tem que viver o entusiasmo da cruz de Cristo e viver este evangelho na sua plenitude. Elias é um exemplo de fidelidade para mim e para você, e sabemos que quando o crente fiel decide seguir a palavra de Deus e aquilo que a palavra ensina, não é aquilo que o diabo gosta, e sabemos que nós vamos aborrecer muitos por aí, mas é importante ensinar aquilo que Deus ensina e não aquilo que a maioria das pessoas acham que é. Não há achismos, ou é ou não é. Com Deus é 880, não há meio termo, é direto. E assim deve ser a nossa vida cristã. Se ensina ou não, palavra empenhada, palavra cumprida, honestidade, vida com Deus, estes são pilares que devem ser honrados por todo cristão. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero pedir ao Senhor que possa visitá-lo mais uma vez, que você possa nos ajudar a compartilhar este conteúdo em todos os países de fala portuguesa. Você pode ajudar-nos a compartilhar o nosso conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Você que já faz parte dos mais de 600 inscritos, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Senhor, eu rogo ao teu Espírito que visite-nos e fale de forma mais precisa, direta aos corações. É aquilo que humildemente peço e eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.